Bora! E você, tem vontade de conhecer o Japão? Já que a gente falou que vai até a Aurora, já passou a Aurora mesmo? Vamos pro Japão já também, né? É só lá no outro lado do mundo, é lá embaixo, gente. Ou lá em cima, deixa eu ver. Nós estamos em cima e embaixo agora. Agora aqui é dia, lá é noite, né? Lá é noite. Lá é noite. Então nós estamos pro sol agora. Então eles que estão para baixo, deixa lá. Estão tudo de cabecinha para baixo, mas vamos lá. Débora, você trouxe várias fotos da experiência de vocês no Japão. Acho que a gente não precisa nomear cada foto, mas para ter uma ideia do que foi a experiência de vocês no Japão. Isso. Vocês querem levar pessoas para o Japão, é isso? Isso. A princípio para o Japão. Então, o que a gente desejou para a nossa vida depois dessa volta ao mundo, né? É que a gente possa continuar viajando, só que mais tempo em cada lugar. Para realmente experienciar a cultura local de uma maneira que é morador do lugar, né? Então, a gente quer morar em alguns lugares, assim, 1 ano, 2 anos, e, se possível, ir trocando para viver novas coisas, né? Então, a gente recebeu uma proposta dessa Tenrikyo, que a gente conheceu no Japão, que é para fazer um curso de espiritualidade lá, que vai de março até junho. Então, são 3 meses, né? E só que a gente decidiu que, mas já que a gente vai para o Japão e a gente conheceu isso e foi tão legal, a gente gostaria de levar algumas pessoas junto com a gente que possa também conhecer e experienciar isso. Então, não é uma viagem turística, né? Ela é uma viagem em busca da espiritualidade, digamos assim. Aos bambus lá do Japão. Isso, essa é a floresta de bambu. Tá, deixa eu perguntar. É uma viagem espiritual ou é uma viagem turística? Ou os dois? É uma viagem espiritual. Espiritual. É uma viagem para se conhecer, digamos assim, se a pessoa se permitir isso, né? Então, como a gente teve essa experiência lá no Japão e foi muito marcante para a gente, o que a gente pensa, assim, as coisas mais legais que a gente viu no mundo, a gente gostaria de compartilhar com outras pessoas, certo? Então, só mostrando uma foto ou falando como foi, as pessoas elas não conseguem ter essa ideia do que realmente mudou a nossa vida, né? Então, a gente gostaria que também as pessoas pudessem ter essa experiência de mudar a vida delas. Como tu falou, assim, às vezes é só ir na Aurora, ou é só ir em Ituporanga e o mundo vai abrir, né? Vai se expandir a mente, né? E essa experiência foi uma dessas, assim, que a gente teve, que realmente abriu a nossa cabeça para... Olha lá os dois lá, a gente já mostrou essa foto, são os dois de kimono. Isso é a nossa formatura. Nesse local que você... Nesse local de Tenri que a gente vai estudar. Certo. Então, esse é o lugar que a gente vai morar, na verdade, né? Que tem, assim, são alojamentos, né, de moradia. Tem uma escola que é só para estudos, não só voltados à religião, digamos, ou à espiritualidade, mas é também voltados para línguas e, né, eles estudam japonês, português, espanhol, então tem laboratório de línguas e outras coisas, né? Legal. De que forma, assim, as pessoas que estão em casa, elas podem estar perguntando como é que história é essa de viagem espiritual ou de que forma isso vai acontecer? O ponto alto da experiência é ir lá fazer um curso que nós fizemos, que é de cura com as mãos, né? Aqui a gente conhece muito como um benzimento, né? Certo. Porém, assim, a Tenrikyo, ela ensina as pessoas primeiro, da onde surgem as doenças no ser humano, para que haja um entendimento, e através disso, como nós podemos nos ajudar, né? Como nós podemos salvar uma outra pessoa, que é através da cura com as mãos. É engraçado, porém isso não é algo exclusivo lá do Japão ou da Tenrikyo. Outro dia eu recebi um vídeo no WhatsApp que mostrava um procedimento, um hospital na China que fazia um procedimento exatamente de cura, falando algumas palavras, né? E mostrava a tempo real uma pessoa com câncer, 2 monitores. Eu não sei se você chegou a receber essa. Eu vou te mandar depois para você ver, mas me chamou muita atenção que é um hospital que cura só através de formas formas alternativas de cura e não o método tradicional. São com medicamentos. Curas energéticas, a imposição de mão, tem reiki, tem... Exatamente. A energização
criando campos energéticos através da mão, etc. e tal. A gente chama aqui, uns chamam de... Tem o reiki, outros chamam também, tem o benzimento. Que a minha avó benzia, que era uma maravilha. Olha era que como se tivesse com a mão a doença da Exatamente. pessoa. Que interessante. Né? Minha avó fazia isso, Dona Cristina, todo mundo lembra da Dona Cristina. Ela fazia isso de uma forma muito fantástica. Então, essa viagem, durante esse tempo que essas pessoas forem com vocês, terão também essa aula, esse conhecimento. Isso. Exatamente. Aí a pessoa pensa, então eu vou ficar são quantos? 20 dias? 20 20 dias. Eu vou ficar 20 dias trancada dentro de um prédio, aprendendo a curar com a mão. É isso? Não. Não. São 10 dias só de curso, mas desses 10 dias é só 1 hora por dia. Então, é 1 hora por dia de... Na verdade, nem é uma aula, como lá é tudo japonês, a gente escuta em português, né? Então, vai ser escuta em português, eles botam um fonezinho de ouvido durante 1 hora e tu vai escutar 10 vezes a mesma coisa, que é justamente para forçar a você entender a mensagem que eles estão passando. O japonês sabe que a repetição chega à perfeição. É a perfeição, exatamente. Eles têm método para tudo, né? Eu acredito que o que faz eles serem muito eficientes como nação é criar métodos, é introduzir disciplina, repetição, aperfeiçoamento, né? Então deixa eu esmiuçar as coisas para aproveitar o tempo aqui. Claro. Isso, daí 10 dias. 20 dias, dos 20 dias, 10 dias, 1 hora por dia vai ter para essa curso. aula, esse curso, e o restante do dia livre. O restante do dia livre, então a gente tem algumas programações, porque como a base dessa escola, ela fica muito perto de Osaka, de Nara, de Kyoto. Então dá para fazer viagens durante o dia, ir visitar essas cidades e voltar para o mesmo lugar de onde vai ter as aulas. Então durante esses 10 dias a gente vai ter essas questões de conhecer. Exatamente. Não vamos até o Japão e não conhecer o Japão, né? Não tem graça, não posso então nem a gente quer levar também para conhecer alguns lugares. Esse é Nara. Tipo esse aí, manda bala ali. Esse lugar fica meia hora da escola. Meia hora? Isso. O que é isso? De trem, né? De bicicleta, na verdade, dá para fazer. Esse é um templo onde tem um Buda. Todaiji. Tem um Buda gigante ali dentro. É bem interessante. Cultural da da Unesco. Tem um grande Buda. Então esse está meia hora do local que as pessoas vão ficar. Exatamente. Quer dizer, o Japão inteiro é uma questão turística. Tudo que você olha tem uma coisa interessante para dar uma olhada. Exatamente. Muito legal. Aí temos mais 10 dias. Os primeiros 10 dias, então, temos a aula 1 hora por dia. Não são os primeiros 10, é porque a gente chega em Tóquio. Tá? A gente então, vai chegar em Tóquio. A gente vai ficar 5 dias em Tóquio, vamos conhecer Tóquio, daí a gente vem para Tenri, tá? E aí a gente vai fazer esse tour através da base de Tenri para as cidades que a Débora mencionou. Certo. E aí depois a gente tem uma proposta opcional, que é ir até Hiroshima. Conhecer, porque Hiroshima fica no extremo sul do Japão, né? E nós estaremos no sul de Tóquio, então tem essa proposta que aí vai ser opcional para as pessoas que quiserem ir conhecer o que, né, digo que é uma tragédia, porém algo que serviu de exemplo assim, para o marco para a humanidade, exatamente, né? Que não faz tanto tempo assim que aconteceu, um pouco mais de 70 anos, né? E principalmente ver de que forma o Japão tratou isso, né? O memorial não é da guerra, é um memorial da paz, né? Eles buscam toda essa questão que aconteceu e é muito interessante como eles aprenderam com isso. Eu acredito que isso é o que a experiência proporciona para a gente como evolução humana, né? Aprender com os desafios que o outro passou, né? Como eles superaram aquela tragédia, né? Que você imagina, mais de 60 anos, o que se nascia da Terra ainda estava contaminado, né? 60 anos ainda pessoas morrendo por aquele fato. Então, para entender assim como isso foi marcante, né? Não só na história do Japão, mas da humanidade. Então, né? pelo que eu entendi, além da questão prática, que tem o curso, a questão turística, esse turismo também vai ser feito. Bota a imagem ali, tem uma japonesa ali, conheça essa japonesa de algum lugar. Mas você vai ter a questão turística, mas só que é um turismo voltado. Você vai conhecer coisas fantásticas, tradicionais, aquelas que aparecem nas fotos, mas é um turismo também com essa finalidade do autoconhecimento. Exatamente. Você vai a Hiroshima, né, para quê? Só para tirar foto lá do Memorial da Paz? Não, para você entender tudo isso que aconteceu naquela cidade com aquele povo. Aí então, por que o Japão, né? Por que o Japão e por que autoconhecimento? A gente percebeu por experiência mesmo, não foi por estudo, foi por experiência, de que
e a gente já tinha um pequeno conhecimento sobre chakras planetários, que são pontos energéticos no planeta. Certo. E aí, quando a gente voltou, a gente recebeu um material que falava sobre isso. Aí constava lá que o Japão, a região do Japão, é correspondente ao chakra do terceiro olho, que ele instiga você descobrir o seu propósito de vida, melhorar a sua intuição, né, que é o que a glândula pineal nos favorece, né, o desenvolvimento dela faz com que isso aconteça. Cura de vícios, de doenças físicas ou espirituais. Então está muito relacionado com aquele exemplo que você deu sobre a pessoa que está, nossa, eles estão viajando, não sei o que e tal, e eu estou aqui fazendo isso, pagando conta e tal. O que é isso, né? O que é você estar num lugar e não contente com as circunstâncias? É você não estar percebendo o seu propósito naquela situação. E isso é experiência própria, foi esse vazio, essa identificar qual que é o meu propósito, me encaixe na Terra, fez com que eu buscasse essa experiência, né? Então, porque as pessoas quando olham, a gente relata o que normalmente a gente relata as coisas boas, o que deu certo e tal. Errado. Porém, isso não é verdade. Tem os dois lados da moeda, tem muita coisa, muito desafio. A gente passou por muitos problemas, muitas provações, que é o que a pessoa que está lá em casa passa também no dia a dia. Agora, qual que é a diferença? É você passar por isso, se você entende o propósito de você estar passando por isso, de estar pagando conta, de estar resolvendo problema, você passa de uma forma. Agora, se você não encontra e não consegue enxergar onde vai te levar, você fica com aquele sofrimento que você quer abandonar aquilo a qualquer custo. Eu conversava com um amigo meu que está passando um perrengue, cara. Pô, a gente se identificou muito com muitas coisas, um grande amigo querido. E eu perguntava, cara, como é que você está conseguindo, né? A gente trocando ideias de perrengues, e o dele é forte, hein? Ele assim, vou passar, vou vivenciar isso e vou em frente. Ele disse, eu só tenho medo disso tudo. Assim, qual é o medo que você tem? É eu passar por tudo isso e não aprender. Porque depois eu vou ter que passar de novo. Exatamente. É que nem na escola, se você não passa de ano, você tem que voltar e passar de novo até conseguir passar por aquele ano escolar. Vamos continuar com... nosso tempo está quase acabando? Muito bem, então serão 20 dias em março. Isso mesmo. A princípio em março, mas... Quantas pessoas poderão participar com vocês? No máximo 10. A gente está organizando um grupo bem enxuto para que a gente consiga dar todo esse suporte e principalmente transferir essa experiência com locais, né? A gente teve já conversávamos aqui no outro programa, os japoneses e a cultura japonesa, eles são muito fechados por todos esses fatos que aconteceram no passado, fez com que eles de alguma forma criassem uma blindagem com uma pessoa que eles não conhecem. E o propósito de nós estarmos levando essas pessoas é proporcionar conhecer essa cultura japonesa nos bastidores, né? Eles querem saber muito qual é a referência que essas pessoas têm. Ela te conhece, não te conhece? Então, a gente percebeu que esse contato... Tem que ter alguém para fazer para introduzir, porque senão ninguém vai te convidar para ir para a casa deles, ou para conhecer, ou para falar mais sobre a cultura deles. Não é como aqui no Brasil, você conheceu, hoje vamos lá em casa fazer um churrasco. Isso no Japão, assim, pela experiência, mas principalmente conhecendo pessoas japonesas, conhecendo pessoas que moraram anos lá, isso é algo unânime na cultura. Vamos lá, então o primeiro passo agora em março, um projeto para 10 pessoas, ficarem 20 dias no Japão. Isso. O cara pensa 20 dias no Japão, dólar, pô, isso vai custar uma grana do caramba. Eu não vou dar aqui, falando em Hiroshima, né? Hiroshima. Isso. Esse foi o único prédio que eles deixaram para as pessoas verem como ficou a cidade, né? Porque a cidade inteirinha está toda reconstruída. Torrou. Mas está toda reconstruída, você não consegue ver nada na cidade, a não ser esse prédio que eles deixaram ali para mostrar como ficou. Era um observatório, o que era? É um prédio que tem uma história, esse prédio. Além de ter ficado essa cúpula de vidro em cima também. Mas, enfim, são em março, 20 dias, botar dólar, botar real, botar isso. Pô, no Japão, cara, é uma grana. Eu não vou passar valores aqui, porque a intenção não é essa. A gente vai deixar um telefone de contato para vocês, porque as pessoas... Pô, eu despertei, tenho curiosidade, tenho vontade. É uma viagem diferente porque ela tem esse quê espiritual, de autoconhecimento, né? Com referência de ter pessoas conhecidas no Japão, em que você vai ter essa abertura que normalmente você não teria com a comunidade japonesa, que é muito fechada. Depois disso, vocês vão ter mais uma outra experiência, não é isso? Um outro projeto. A gente fica lá, tá? A gente fica lá.
esse é o primeiro grupo que nós estamos fazendo, né? E vai ser uma experiência para nós, para decidirmos se vamos abrir novos grupos. A gente já visualiza, logo após o nosso curso lá, é um momento muito interessante no Japão, que começa o verão e assim, dentro dos exemplos de buscadores espirituais ou referências, né, espirituais da humanidade, subir o Monte Fuji é algo que precisa acontecer pelo menos uma vez na vida. Então a gente tem um sonho assim de organizar grupo para o Monte Fuji. Para o Monte Fuji também, né? Que porém, é aquele Monte Branco que apareceu antes. Porém isso assim é um sonho que a gente está buscando concretizar, né, passo a passo. O primeiro é esse, Alvorada 180, Japão do 2018. Isso. Ali tem um link, tá? Então as pessoas que estiverem em casa aí, através daquele link, eles já conseguem ter uma informação da programação total, inclusive de custos, né? Valores, etc. Deixando claro assim que o nosso propósito não é reunir 10 pessoas para fechar o grupo, não é isso. A gente quer reunir um grupo de 10 pessoas que estejam com o mesmo propósito e com a mesma busca. Então, antes de mais nada, a gente vai fazer uma interação com a pessoa para saber se esse é o momento dela, se ela se encaixa também com a proposta que nós estamos querendo desenvolver. Que é de autoconhecimento. Exatamente. Proporcionar a esse grupo de 10 pessoas o prazer de ir ao Japão, de conhecer o Japão, mas de também estarem tendo um autoconhecimento. São os telefones de contato? Isso, a pessoa pode nos chamar aqui no telefone, tem o e-mail também, então tem os canais aí para a gente conversar e tirar as dúvidas. Olha, eu tenho um projeto agora para março, abril, que eu estou vendo uma coisa, mas eu queria muito ir para o Japão. Não vou poder ir mesmo, por uma questão de projeto meu particular, que eu tenho já um compromisso marcado para esse período de março e abril. Mas você ainda vai, tá? Quem sabe eu não vou subir o Monte Fuji com você. Olha já, aí, meu Deus olha do aí, céu. que legal. Então tá bom. Queridos, querido e querida, o nosso tempo já acabou. Muito obrigado. Obrigada. Bom tê-los aqui. Chico, muito obrigado. É sempre uma oportunidade incrível te encontrar, né? E eu sempre brinco assim que para te encontrar tem que ir no programa, né? Porém, também uma oportunidade muito boa de compartilhar com as pessoas, né? O que a gente está vivenciando, o que a gente está né, os projetos. É uma grande oportunidade de poder compartilhar com as pessoas e quiçá, né, conseguir conectar com pessoas que estejam nessa mesma vibração, nessa mesma Legal. busca. Eu acredito que juntos a gente pode ir muito mais longe. Né? É uma viagem de autoconhecimento de 20 dias no Japão e aproveitando também o Japão. Isso é muito interessante. Parabéns, Débora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Tarles. Obrigado, Chico. Tá, boa semana para todos aí, um bom final de semana também. Amém. Volta amanhã, sexta-feira. Caramba. Até lá. Tchau.